Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, porque temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor e meditarmos um pouquinho na palavra que com certeza o Senhor tem para nós. Eu estava hoje à tarde aproveitando a minha folga e à tardezinha dei um cochilo. Mas eu sonhei que eu estava trazendo uma mensagem da palavra do Senhor. Não é sempre, mas o Senhor faz isso comigo às vezes. E eu lembro claramente que eu estava pregando em Salmos. Mas quando eu acordei, eu falei: Senhor, eu não lembro os Salmos, e não lembro a mensagem, não é? E eu fiquei matutando a tarde toda para poder lembrar, e não lembrei. E quando é assim, eu sei que apesar do Senhor ter mostrado, não é para aquele dia, né? Não é para aquele momento. O Espírito Santo, Ele nos faz lembrar. Mas eu guardei, está guardado no meu coração. E é importante para que você saiba que o Senhor fala conosco de várias formas, né? E quando Deus falar com você através de sonhos, guarde, medite. No momento certo, o Senhor interpreta, o Senhor coloca no seu espírito a interpretação, as razões daquele sonho, daquela revelação. E isso já aconteceu. Já aconteceu de eu fazer assim e lembrar de fato, como também não lembrar, depois mais à frente eu lembrar, né? Assim faz parte, viu, irmãos? Amados, Hebreus, essa aqui já estava no meu coração mesmo. Hebreus capítulo 11, uma passagem bem conhecida dos irmãos, sobre a fé, a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. E eu quero meditar com os irmãos no tempo que nós temos, sobre a natureza da fé. O verso primeiro vai falar claramente sobre isso. Mas os aspectos da fé, a forma que a fé se manifesta, isso é importante eu queria meditar exatamente nessa parte com os irmãos. O pastor vem falando no decorrer das terças-feiras sobre Jó, e se existe uma coisa que Jó tinha e teve, foi fé, para poder suportar e entender tudo o que aconteceu com ele, né? Mesmo sem entender o que estava acontecendo. E outros heróis da palavra do Senhor, nós vamos perceber o quanto precisou da fé para poder se relacionar com Deus. A Bíblia fala de vários tipos de fé, mas nesse caso aqui é a fé com resiliência, a fé que espera, a fé que no momento de sofrimento, dificuldades, ela confia no Senhor. Esse tipo de fé, a fé que confia no caráter de Deus, a fé que, não a fé salvífica, porque esse é um outro tipo de fé, não a fé como fidelidade, esse é um outro tipo de fé, né, como um dos dons do Espírito, também é um outro tipo de fé. Essa fé que eu quero falar contigo nessa noite, é a fé que, com resiliência, é a fé que confia no caráter de Deus. Amém? Amém? A fé que confia no caráter de Deus, né? Como confiança no caráter de Deus, melhor dizendo, tá? Fé como sinônimo de confiança no caráter de Deus. Corrigi aqui a frase, tá bom? Porque é importante você entender que esse tipo de fé não é a fé pela fé, mas é você confiar no caráter de Deus, que Deus é fiel, que Deus, Ele é um Deus que vela pela sua palavra, que Deus, Ele age conforme a sua palavra, velando pela sua palavra. Ele é verdade, Ele é luz, sobre Ele não há sombra de dúvidas. Glória a Deus por isso. Verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que não se veem. Amém? Fundamento e espera. A fé com resiliência, essa fé que confia no caráter de Deus, no decorrer desse capítulo, ela vai se apresentar de várias formas, e é exatamente nisso que eu quero meditar com você. Não feche sua Bíblia, mas me diz comigo uma coisa. Por exemplo, no verso 3, nós vemos assim, ó: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aqui traz a fé, ou mostra a fé, que traz à existência aquilo que não existe. Quando você vai no capítulo 1 de Gênesis, palavra ali usada, inclusive segunda-feira retrasada falamos sobre isso, na oração aqui da manhã. A fé de Gênesis é a fé que traz à existência aquilo que não existe. Quando Deus disse, haja luz, ou quando Deus disse, e Deus criou os céus e a terra, é a capacidade que Deus tinha de trazer à existência aquilo que ainda não existia. E nessa noite, já aplicando a palavra a cada versículo, eu quero te lembrar de uma coisa: o Deus que você serve é o Deus que é capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que não tem resposta, aquilo que não tem saída, aquilo que já foi finalizado, aquilo que já se desfez. O Deus que você serve é o Deus que traz à existência aquilo que não existe mais. Ele tem esse poder, Ele tem essa graça, Ele tem essa ação na Bíblia. Por várias vezes você vai encontrar Deus trazendo à existência aquilo que ainda não existe, e é o Deus que você serve e está servindo nessa noite. Glória a Deus por isso. Quando nós vamos para o verso 8, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Essa fé faz com que você alcance testemunhos. É a fé que faz com que você se comporte de tal forma. É a fé que faz com que você se posicione de tal forma diante das situações, diante dos problemas, diante da vida, de tal forma que você alcança testemunho diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens, olhando para você e vendo em você que você é justo, que você é crente, que você é fiel, que apesar dos pesares você continua servindo ao Senhor, e isso é testemunho diante de Deus para honrar e justificar a sua fé diante dele. É a fé que alcança testemunho. Quantos de nós, irmãos, estamos precisando operar nessa fé? A fé que mantém o seu comportamento, a fé que mesmo diante das lutas, diante das tristezas, ou até mesmo diante das conquistas, das alegrias, você mantém-se fiel ao teu Senhor, até que alcance testemunho, dizendo, ou na bonança, ou na parte ruim, ou na alegria, ou na tristeza, ou na saúde, ou na doença, esse servo de Deus continua fiel ao Senhor. Essa é a fé que Abel alcançou. A fé que testifica, a fé que testifica, a fé que dá testemunho, a fé que olha para você e fala assim: olha, eu admiro aquele irmão, eu admiro aquela irmã, tanta luta, mas ela continua caminhando aos pés de Jesus, continua sincero aos pés de Jesus. Aquilo dá testemunho, gerando em você, gerando que outras pessoas te observem, olhem e até desejam estar diante de Deus por causa dos teus testemunhos. Amém? Verso 5 diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
A fé que agrada a Deus. Aliás, a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui nós vemos Enoque dizendo assim: e com isso agradar a Deus. A fé que agrada a Deus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é como dizer assim: você não deixa Deus feliz. Isso eu já falei aqui uma vez. Não é difícil você entender essa passagem bíblica. É o mesmo que você está chegando em um lugar e a pessoa olha para você, olha para a foto e fala assim: fulano e tal, Aí ela olha para você e fala: você tem um documento aí? Você fala assim: mas a foto está aqui, a minha foto aqui. Eu sei, mas você tem um documento aí? Fica desconfiando, mas assina aqui de novo aqui para mim. Você assinei, está assinando. Não, mas assina de novo aqui, parece que não. Sabe o que está desconfiando de você? Você se sente como? Incomodado, não é? Meio assim: poxa vida, já mostrei foto, já assinei, mas esse documento, estou assinando aqui, a pessoa parece estar meio desconfiada de mim, não estou me sentindo bem. É assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar o seu Senhor? Quer sair daqui sabendo que você está diante de um Deus e que você está agradando a Ele? É você sair daqui nessa noite e dizer assim: Senhor, apesar dos pesares, eu confio no Teu caráter. Eu confio no Teu agir. Eu confio que o Senhor está comigo. Apesar da enfermidade, o Senhor está comigo. Apesar do desemprego, o Senhor está comigo. Apesar da minha família estar passando por situações difíceis, o Senhor está comigo. Apesar do Senhor ter me abençoado, estou em abundância, está tudo dando certo, o Senhor está comigo. Estou gozando em plena saúde, porque o Senhor está comigo. A minha família está uma bênção, porque o Senhor está comigo. Saia daqui se alegrando no Senhor, porque essa é a fé que alegra a Deus. Aleluias, glória a Deus. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o que, irmãos? Vocês estão tímidos hoje? Pode falar, somos pentecostais, não precisa ficar tímido não. Tá bom? Ajuda eu a pregar. Diz assim: olha, é necessário que aquele que aproxima-se de Deus faça o quê? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé que alcança galardão. Você quer receber galardão do Senhor? Você quer ver você ser recompensado por aquilo que você busca da parte do Senhor? Tenha fé. Busque com fé. Ele é o Deus que te dá galardão. Ele tem prazer de te dar galardão. Eu lembro quando era criança, garotão mesmo, eu tinha uns 6, 7, 8 anos por aí. Eu tirei um tempo que eu ia ler Salmos. Eu li Salmos, os 150 Salmos, e estudando aqueles 150 salmos, e eu comecei a buscar do Senhor. Senhor, eu quero o dom da música. Eu falava assim, na minha oração infantil, de criança ali, eu falava: Senhor, eu quero o dom da música. Senhor, eu quero o dom da música. Senhor, eu quero o dom da música. E ficava, toda a oração minha, eu dizia que queria o dom da música, e cria. O Senhor vai me dar o dom da música. Toda a oração, era de manhã para levantar, era no café da manhã, no almoço, na janta, na igreja, na rua, quando eu ia dormir, de madrugada, eu não esquecia: Senhor, eu quero o dom da música. Senhor, eu quero o dom da música. Senhor, eu quero o dom da música. Eu me lembro que nós estávamos no culto doméstico em casa, e nós estávamos orando. Deus usa o meu pai em profecia, vem diante da minha direção, coloca a mão na minha cabeça e começa a dizer para mim, falar algumas coisas, e ele fala assim: filho, aquilo que tu pedes tanto, estou te dando, mas use para a minha obra, não se exalte, não se exalte, use para a minha obra. E ali começou a fluir
E eu percebi como fluiu a música na minha vida, como fluiu, como foi fácil, digamos assim, fluir a música, não é? Cantando, tocando, tangendo instrumentos, compondo, regendo. Até hoje a gente percebe, tem a percepção musical daquilo que Deus fez. Por quê? Porque essa é a fé que alcança galardão. Peça o que queres, peça a Deus, peça com fé, peça não duvidando, peça, mas é grande, não há nada grande para o Senhor nosso Deus, nada é impossível para Deus. É uma cura, Deus cura. É o batismo no Espírito Santo, Jesus batiza. É o emprego, Jesus abre porta. O que precisar, é mais temor de Deus, é mais paciência. Jesus manda tribulação, não tem problema, pode pedir. É tudo aquilo que você precisa e quer, Jesus pode entregar na sua vida ainda hoje. Amém? Glória a Deus. Ainda diz o verso de número 7: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro da justiça, segundo a fé. Essa fé, ela é capaz de fazer com que você herde aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Por esta fé, ela é capaz de fazer com que você alcance, até na igreja, no corpo de Cristo, aquilo que Deus tem preparado para essa igreja. Irmãos, por exemplo, os dons espirituais, está aqui na igreja, está à sua disposição. Não só o dom de profecia, mas a Bíblia mesmo fala, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, você recebeu o batismo no Espírito Santo com evidência em línguas, você fala em línguas, a Bíblia diz agora, busque a interpretação. Pronto, você tem um passo mais. Aquele que profetiza, busque também a interpretação. A Bíblia diz que aquele ainda tem os dons de poder, dom da fé, dom de milagres, dom de curas, tem muitas coisas. Romanos 14, os dons de serviço, para você se exercitar na obra do Senhor. Jesus não te chamou para você ficar sentadinho aí, quietinho, olhando o pregador pregar todo domingo, ou toda terça, ou toda quinta. Não. Todos nós temos algo para oferecer ao Senhor, irmãos. Todos nós. Uns foram chamados para cantar no coral, outro para cantar na mocidade, outro para reger, outro para instrumentos, outro para visita, outro para oração, intercessão, outro para dons espirituais, para edificar a igreja, outros para ensinar, outro para dirigir, outro para liderar. Mas todos nós temos algo que Deus tem entregado nas minhas mãos e nas suas mãos. Ninguém aqui, ninguém. Eu sim, não, ninguém. A Bíblia diz isso aqui, ninguém está isento de exercer algo no corpo de Cristo. Amém? Mas eu não canto, eu não rezo, mas alguma coisa você faz. E peça ao Senhor que Ele entrega nas tuas mãos, Ele te revela, Ele te mostra o que é que você precisa fazer. Amém? Ainda adiantando um pouquinho, verso 11, ou melhor, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o seu lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sendo chamado, obedeceu. A fé que obedece. Não adianta você dizer que tem fé se você não obedece. Porque a fé, ela caminha junto com a obediência. Assim como o amor caminha junto com a obediência. Jesus nos falou: se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. Se você crê, você obedece. Obedece a palavra, obedece aquilo que a palavra diz.
obedece aquilo que a palavra fala, exerce a palavra, confia na palavra, fala a palavra, se descansa na palavra. A fé que nós falamos aqui, que Abraão fala que obedeceu, quer dizer, a fé que faz com que você obedeça aquilo que o Senhor tem para você. Não adianta você dizer, tenho fé, mas não obedece. Você não tem fé. Porque a fé é confiar no caráter de Deus. E quando você confia realmente no caráter de Deus, você obedece. Porque você confia em Deus. Você sabe que Ele não vai falhar com você. Irmão, preciso dizer uma coisa para você bem sério, bem firme, diante de você, olhando para você, que olha para mim. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo com você, mas uma coisa é certa: Deus é fiel na sua vida. Chegou, a Bíblia diz que o profeta chegou a dizer assim: ainda que ele me mate. É uma palavra muito forte. Nele confiarei. Ou seja, ainda que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, ainda que eu pensava que seria tudo ao contrário do que está acontecendo, nele ainda confiarei. E que nessa noite você saia assim, irmãos. Fala, irmão, Eliezer, mas já orei. Eliezer, eu já fiz assim. Eliezer, já fui ungido. Eliezer, já fiz campanha. Eliezer, já jejuei. Eu já orei de madrugada. Nada resolveu, piorou. Mas nessa noite quero dizer uma coisa: tenha uma fé obediente, continue no caminho, continue caminhando, continue orando, continue buscando ao Senhor. Quando diz, Senhor, está assim, está doendo, está assim, está assado, seja o que for, mas eu continuo confiando em Ti, sabendo que lá à frente, em algum momento, o Senhor há de agir, e o Teu agir, a Tua sabedoria, o Teu jeito, a Tua vontade é perfeita em minha vida. Aleluia. Verso 9: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A fé que alcança promessa. Quem tem promessa de Deus na vida aqui? Todos. Todos nós. Eliezer, mas Deus nunca usou alguém em profecia para falar para mim na promessa. Ué, mas a Bíblia tem. A Bíblia tem milhares de promessas para você. Todos os dias a Bíblia tem. E a fé que alcança a promessa é aquela fé obediente. Pela obediência você caminha na promessa, e por caminhar na promessa, então você alcança de Deus aquilo que tem a alcançar. Agora deixa eu falar um negócio bem sério para você, que nós não somos meninos na fé, e a gente precisa entender isso aí. Existe até hinos por aí que dizem, quem tem promessa de Deus não morre, o Deus que é fiel, e não sei o quê, um monte de coisa que falam por aí. Irmãos, cuidado, a Bíblia está repleta, cheia de exemplos, de pessoas que tinham promessas de Deus, e perderam tudo, por causa da desobediência. Então cuidado, porque as bênçãos de Deus, e as promessas de Deus, e muitas delas são condicionais. Boa parte são condicionais. Então muita gente diz assim, mas Deus prometeu. Pois é, mas o caminho não foi bom, e perdeu a bênção. Escute, por vezes, Deus falou a Moisés, e Deus falou aos profetas, deixa eu destruir esse povo aí, sai da frente, vou destruir esse povo aí, o povo da promessa. Por vezes ele falou, de você depois eu tiro outro povo. Jesus mesmo falou assim, das pedras posso tirar outro povo. Por muitas vezes Israel passou por um fio de perder as bênçãos, por intercessão muitas vezes dos servos de Deus,
Porque as bênçãos não foram perdidas, as promessas não foram perdidas. A promessa de entrar na terra prometida, essa ia permanecer. Mas o povo em si, talvez não plantasse. Tanto que muitos não entrou. Dos que saíram do Egito, não entraram. Então a responsabilidade que nós precisamos ter, com a fé, com a obediência, com a promessa, e entender que as promessas de Deus, elas são condicionais, e estão condicionadas à tua obediência diante de Deus, vai fazer toda a diferença de você viver as promessas de Deus na sua vida. Não se engane. Eu, na minha caminhada de fé, na minha caminhada ministerial, por vezes encontrei já crentes questionando essa parte aqui. E eu falei, meu filho, Deus é Deus, e Ele permanece Deus, Ele não muda, o que Ele falou está falado, a promessa está lá. Agora você se conectou à promessa? Você foi lá, você buscou, você obedeceu? Amém? Eu sei que tem crente, irmão, que não gosta de ouvir isso, mas é verdade, viu? É verdade. Em outras igrejas que eu ministrava a palavra, pastoreando, e quando eu pregava sobre as condições da promessa, a promessa condicional, muitas vezes eu era questionado no final do culto, mas como, pastor? E eu falava, pois é, filho, é assim mesmo. A responsabilidade que nós devemos ter diante de Deus, na caminhada da fé, para alcançar as promessas de Deus. Mas se você está debaixo da promessa, debaixo da obediência, caminhando com fé, com sinceridade diante de Deus, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Deus é fiel, sim, Ele é fiel para aqueles que são fiéis para com Ele, para cumprir aquilo que Ele tem para você. Descansa no Senhor, as promessas do Senhor te alcançarão ainda. Amém? Glória a Deus. Amados, verso só para terminarmos, verso 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Fé que vê em Deus fidelidade. Fé que vê em Deus fidelidade. Todas as vezes que eu e que você, mediante a tempestades, a ventos, questionamos o porquê disso, o porquê daquilo, nós estamos questionando a fidelidade de Deus. Deus não é menino, Deus não é brincadeira, Deus vela pela sua palavra. Sara até sorriu, né? Tem aquela história toda que ele sorriu atrás da porta, e aquele diálogo que teve com Deus, mas ela creu. E a fé que vê em Deus fidelidade, é aquela fé que muitas vezes você vai ouvir dizer, esquece, para com isso, ixi, irmão, já ouvi dizer, sabe? E você cala-se, confiando na fidelidade de Deus. Sabe o que é isso? Mesmo que as palavras controversas venham sobre a sua vida, chega no seu ouvido, e você se cala, deixa falar, deixa para lá, mas você dentro de você está dizendo assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho servido, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus que tem falado comigo, eu sei quem é o Deus em quem tenho caminhado por todos esses anos de fé. Ele é fiel e eu confio na sua fidelidade. Aleluias. Sabe que certa vez aqui na igreja nós oramos por um irmão que estava mais para a morte do que para a vida lá no hospital. Estava assim, 80% de morte, e os 20% era
a esperança que os médicos deram. O pastor levantou aqui, nós fizemos uma oração, falamos e oramos, e quando terminou o culto, lá fora tinha uma rodinha, e eu cheguei naquela rodinha ali, tinha uma rodinha dizendo, olha, mas vamos, o pastor tinha orado aqui com a igreja, o pastor tinha declarado a cura, o pastor tinha, junto com a igreja aqui, tinha liberado a cura sobre a pessoa, o pastor tinha repreendido a enfermidade, nós entramos em concordância aqui, e em concordância, demos glória, fizemos até a mão para cima. Quando chegou no final do culto, tinha uma rodinha lá fora, dizendo para a esposa do irmão, irmão, vamos confiar em Deus, Deus fará a sua vontade, a vontade dele é que prevalece, né? Se for para levar, que leve. Eu parei assim, eu cheguei na roda, fiquei olhando assim na roda assim, falei, Jesus amado, nós acabamos de declarar lá dentro que Jesus vai curar, e que vai fazer, que vai acontecer, e os irmãos estão aqui desanimando a irmã, que só Deus na causa. Aí depois que a rodinha acabou, eu chamei a irmã de canto e falei assim, aqui minha irmã, Jesus vai trazer seu esposo de volta, Jesus vai curar, Jesus vai fazer isso. Nós falamos lá dentro da igreja, a igreja concordou, a igreja vai entrar em concordância. Nós vamos crer que Deus é poderoso para fazer isso aí sim, vai fazer. E começamos, e ela se animou de novo, saiu firme, dando em passos firmes, foi embora. Um mês depois, o esposo estava aqui em cima do altar, glorificando, cantando. Depois no culto da família, testificaram, falaram, cantaram. Até hoje está aqui cultuando a Deus, servindo a Deus com a família, porque Deus é fiel, irmãos. É a fé que vê em Deus fidelidade. E que nesta noite, em nome de Jesus, você possa contemplar, avivar essa fé, e perceber que lá na sua família, Deus tem poder de agir sim, não importa o que é, nem importa falar do seu problema, mas importa dizer que Deus é um Deus fiel e vela, e a nossa fé precisa crer na fidelidade de Deus, e saber que Deus age lá na sua família, Deus age lá no seu emprego, Deus age na sua vida financeira, Deus age na sua vida espiritual, avivando a sua fé, te dando graça, te dando força, te livrando da tentação, te livrando do mal, te livrando desses combates espirituais que você está tendo. Deus te livra de tudo isso. Aleluias. Sai dessa noite aqui renovado na fé, entendendo que o Senhor está com você. Não importa quem você é, o Senhor está com você. Você não caminha sozinho, você não caminha sozinha, você não está sozinho. O Senhor a quem você serve tão fielmente está com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluias. Sabe que, essa aqui para terminar, verso 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha que coisa interessante. Mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Esse verso é muito forte, irmãos, porque diz assim que todos morreram na fé. Morreram, mas morreram crendo, sem terem alcançado a promessa. Mas apesar disso, vendo-as de longe. Esse versículo nos ensina tanto, porque muitas vezes nós somos egoístas. Deus promete algo para a nossa família, ou para a nossa vida, e se nós não vivermos isso, a gente já começa a questionar a Deus. Quando muitas vezes o que Deus tem para a nossa vida é para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares.
Deus pode dizer para você: vou te abençoar grandemente na terra. Aí você fala: eita, sou eu, segura agora, vou que vou. E sou eu, e agora acontece. E você está ficando já na idade de se aposentar e nada aconteceu. E a idade está chegando e nada aconteceu. Você fala assim: aquele profeta ali. Quando muitas vezes que Deus falou assim: vou te engrandecer na terra, está se referindo aos seus filhos, está se referindo aos seus netos, está se referindo à sua genealogia futura. Perceba, não quer dizer que não tinha fé, morreram com fé, tinham fé, não alcançaram a promessa. É claro que isso aqui tem todo o contexto teológico, aqui tem toda a questão de Jesus, salvação, mas eu estou contextualizando para nós hoje aqui, ok? Diz assim: sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Sabe o que significa? É você crer, simplesmente crer no caráter de Deus. E mesmo que você não receba, você está olhando lá para frente e assim: mas eu estou enxergando aquilo que Jesus falou. Eu estou vendo. Deus falou que ia ser grande, eu estou vendo. E estou enxergando. É no futuro, talvez no futuro que eu não alcance, eu não consiga, mas está no futuro. É o meu filho, é meu neto. Alguém vai viver a promessa que Deus fez para mim. Alguém vai viver aquilo que Deus falou. Uma coisa é certa, é viver debaixo da obediência, da fé, essa fé que confia no caráter de Deus, e entender, como diz o versículo aqui, crendo nelas e abraçando-as, confessaram. Crendo e abraçando-as, vivendo-as, entendendo o propósito de Deus. Ei, amado irmão, Deus é fiel. Apenas confie no Senhor. Esse capítulo aqui tem muitos outros versículos que podíamos falar sobre a fé, nessa meditação com você. Mas para você entender, a fé ela vai se manifestar na sua vida de várias formas. Uma delas é essa que nós falamos aqui nessa noite. Mas essa fé resiliente, essa fé que alcança, que confia no caráter de Deus, essa é a fé que nós temos que ter todos os dias de nossas vidas. Todos os dias, em qualquer momento, em qualquer situação. Todos os dias devemos caminhar com ela. Porque vai precisar dela para a sua vida espiritual, vai precisar dela na sua vida financeira, vai precisar dela na sua vida emocional, você vai precisar dela na sua vida física, você vai precisar dela na sua família, você vai precisar dela para viver na sociedade lá fora. Essa fé que te guarda, essa fé que faz com que você resista e permaneça fiel ao Senhor, entendendo que o Deus que você serve é um Deus fiel, que honra aqueles que crêem nele, que galardoa aquele que com fé espera nele, aquele que não esquece daqueles que estão guardando as promessas no coração, crendo, enxergando, abraçando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir em você e em toda a sua família aquilo que Ele tem prometido. Pois o Senhor, o Salmo mesmo fala: onde fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo o quê? Nunca vi um justo o quê? E nem a sua descendência? Fique em paz. O Senhor está cuidando, o Senhor está zelando, o Senhor cuida. Não há justo desamparado e nem a sua descendência que mendigue o pão. Não há. O Senhor cuida do seu pão, o Senhor cuida da sua água, o Senhor cuida das suas vestes, o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor cuida dos seus netos, o Senhor cuida da sua descendência. O Senhor está com as mãos estendidas, dizendo: eu cuido, eu que cuido, é eu que faço, é eu que levanto. O futuro está preparado, tudo está preparado segundo as minhas promessas, segundo o meu cuidado. O Senhor tem cuidado de você e continuará cuidando de você. Apenas creia no Senhor, ponha a sua fé em prática nessa noite, em nome de Jesus. Amém?